Poucas histórias do folclore brasileiro carregam um peso tão silencioso quanto a da procissão das almas que aparece à meia-noite. Não há gritos, não há correria, não há perseguição. O medo nasce do oposto, da quietude absoluta. Em estradas antigas, caminhos de terra e vilarejos afastados, pessoas relatam ver uma fila interminável de figuras caminhando lentamente, todas envoltas em mantos escuros, avançando sem pressa, como se o tempo não tivesse mais qualquer importância. Esses relatos costumam surgir sempre da mesma forma. Alguém voltando tarde para casa, uma travessia solitária, o som distante de passos que não deveriam estar ali. Quando a pessoa percebe, a estrada parece diferente. O vento para. Os insetos silenciam e a sensação de estar sendo observado toma conta. É nesse momento que a procissão surge, não de repente, mas como se sempre tivesse estado ali, apenas fora do campo de visão. O mais inquietante é que ninguém descreve rostos. As figuras caminham com a cabeça baixa, cobertas por capuzes ou véus escuros, algumas carregando algo que lembra velas apagadas, outras segurando rosários ou objetos difíceis de identificar. Não há pressa, não há reação à presença de quem observa. Elas simplesmente seguem em frente, todas na mesma direção, mantendo uma ordem impossível de explicar. Em muitas regiões, acredita-se que essa procissão não pertence ao mundo dos vivos. Seriam almas condenadas a vagar eternamente, pagando promessas não cumpridas, pecados esquecidos ou pactos quebrados. Não é uma punição violenta, mas contínua. Caminhar sem destino, sem descanso, atravessando o mesmo caminho noite após noite, sempre à meia-noite, sempre no mesmo silêncio absoluto. Há quem diga que cruzar o caminho da procissão traz consequências. Algumas pessoas relatam um frio intenso que não desaparece por horas. Outras falam de um cansaço profundo, como se algo tivesse sido sugado delas. Não é raro surgirem histórias de febre, sonhos perturbadores e uma sensação persistente de melancolia nos dias seguintes, como se aquele encontro tivesse deixado uma marca invisível. Curiosamente, a procissão das almas não aparece em cidades movimentadas. Ela surge em lugares esquecidos, estradas pouco usadas, trilhas antigas e caminhos que já não levam a lugar nenhum. É como se precisasse de silêncio, de abandono e de memória antiga para existir. Os moradores mais velhos costumam evitar esses locais à noite, não por medo explícito, mas por respeito a algo que nunca foi totalmente compreendido. Em muitos relatos, existe uma regra não dita: nunca olhar diretamente para as figuras. Diz-se que quem encara a procissão corre o risco de ser notado. E ser notado não significa ser perseguido, mas reconhecido. Como se as almas identificassem naquele observador alguém que um dia também poderá fazer parte da fila. Essa possibilidade é o que torna a experiência tão perturbadora. Alguns afirmam que a procissão surge sempre no mesmo horário, como um ritual automático que não pode ser interrompido. Outros dizem que ela aparece apenas em datas específicas, ligadas a antigos costumes religiosos, promessas feitas e nunca cumpridas. O que todos concordam é que quando ela passa, o ambiente nunca volta a ser o mesmo imediatamente. Algo permanece no ar, pesado, difícil de explicar. O silêncio que acompanha essas histórias é quase tão marcante quanto a visão em si. Poucos falam abertamente sobre o que viram. Quando falam, baixam o tom de voz, evitam detalhes e encerram o assunto rapidamente. Não é medo de parecer ridículo, mas a sensação clara de que falar demais sobre a procissão pode, de alguma forma, atraí-la novamente. E talvez seja exatamente isso que mantém essa lenda viva. Não a prova concreta, não registros oficiais, mas o desconforto compartilhado por pessoas que nunca se encontraram, mas descrevem a mesma cena, a mesma fila silenciosa, o mesmo horário,
A mesma certeza de que aquilo não deveria estar ali, cruzando um caminho que por alguns minutos deixou de pertencer ao mundo dos vivos. Em algumas versões da lenda, a procissão das almas não é composta apenas por figuras anônimas. Moradores mais antigos afirmam reconhecer traços familiares naquelas silhuetas cobertas, como se pessoas conhecidas estivessem entre elas. Não rostos claros, mas gestos, posturas, maneiras de andar. Essa identificação parcial é suficiente para gerar pânico, pois sugere que a procissão não é um grupo distante, e sim algo ligado diretamente à comunidade. Há relatos ainda mais inquietantes de pessoas que ouviram sons muito baixos enquanto a procissão passava. Não palavras claras, mas murmúrios, como orações sussurradas ou lamentos contidos. O som é descrito como abafado, quase engolido pelo ar, impossível de compreender. Ainda assim, quem escuta afirma ter a sensação de que aquelas vozes carregam pedidos antigos, promessas quebradas e arrependimentos que nunca encontraram resposta. Em certas regiões do Brasil, acredita-se que a procissão percorre sempre o mesmo trajeto, repetindo caminhos ligados a tragédias antigas, enterros esquecidos ou igrejas abandonadas. Estradas que já foram muito usadas no passado, mas hoje permanecem vazias, tornam-se o cenário ideal. Não por acaso muitos desses caminhos são evitados à noite, mesmo por quem não acredita diretamente na lenda. O mais perturbador é que a procissão não demonstra qualquer reação ao mundo ao redor. Carros que passam têm o motor desligado repentinamente, animais se recusam a avançar e até lanternas parecem perder intensidade. Não há confronto, apenas uma sensação de que a realidade ao redor se curva por alguns instantes. Quando tudo volta ao normal, a fila já desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Alguns relatos descrevem que, ao tentar atravessar o caminho da procissão, o tempo parece falhar. Pessoas afirmam que caminharam por minutos que se transformaram em horas, ou que relógios simplesmente pararam de funcionar. Não há explicação lógica, apenas a percepção clara de que aquele espaço não seguia as mesmas regras do restante do mundo. Em comunidades mais antigas, existem regras passadas de geração em geração sobre o que fazer caso a procissão apareça. Nunca interromper o caminho, nunca chamar atenção, nunca tentar seguir as figuras. O correto seria baixar a cabeça, permanecer imóvel e esperar que tudo passe. A crença é que a procissão respeita quem respeita seu percurso, mas pune quem tenta interferir. Algumas histórias afirmam que a procissão é liderada por uma figura diferente das demais, alguém ligeiramente à frente, mais alta, carregando um objeto que lembra um estandarte ou uma cruz antiga. Essa figura raramente é descrita em detalhes, mas sempre associada a uma autoridade silenciosa, como se comandasse o ritmo e o destino daquele grupo condenado a caminhar. Há também versões em que a procissão surge como um aviso. Pessoas que a viram relatam acontecimentos estranhos nos dias seguintes, como mortes inesperadas, doenças repentinas ou mudanças bruscas na rotina da comunidade. Não como uma ameaça direta, mas como um presságio. A simples passagem da procissão seria um sinal de que algo estava prestes a se romper. O que torna tudo ainda mais inquietante é a constância dos relatos ao longo do tempo. Histórias separadas por décadas, vindas de regiões diferentes, descrevem o mesmo padrão, a mesma hora, o mesmo silêncio, a mesma fila interminável. Essa repetição faz com que a lenda ultrapasse o campo da superstição e passe a ocupar um espaço desconfortável entre o medo coletivo e algo que parece real demais para ser ignorado. Talvez seja por isso que a procissão das almas nunca foi tratada apenas como uma história para assustar crianças. Ela carrega um peso simbólico profundo, ligado à culpa, à memória e à ideia de que certos compromissos não se encerram com a morte.
Caminhar eternamente seria o preço por algo que ficou pendente, esquecido ou negado em vida. Em algumas interpretações mais antigas, a procissão das almas não estaria ligada apenas aos mortos comuns, mas a espíritos que quebraram pactos religiosos, desrespeitaram rituais funerários ou tiveram sepultamentos inadequados. Almas que não receberam velas, orações ou despedidas corretas seriam condenadas a caminhar juntas, presas entre o mundo físico e algo que nunca se completa. Não estariam indo para lugar algum, apenas repetindo o trajeto eternamente. Existe também a crença de que nem todas as almas da procissão sabem que estão mortas. Isso explicaria o silêncio absoluto, o olhar vazio e a ausência de reação. Seriam espíritos presos ao último momento de consciência, caminhando por hábito, não por vontade. A procissão, nesse sentido, não seria um castigo imposto, mas uma consequência trágica de uma morte mal resolvida. Alguns moradores afirmam que a presença da procissão pode ser percebida antes mesmo de ser vista. O ar fica pesado, sons distantes desaparecem e uma sensação de desconforto se instala sem explicação. Não é medo imediato, mas um aviso silencioso de que algo está prestes a atravessar aquele espaço. Muitos descrevem essa sensação como um chamado invertido, algo que empurra a pessoa a se afastar. Há relatos raros, mas persistentes, de pessoas que afirmam ter visto alguém conhecido entre as figuras da procissão, alguém que oficialmente ainda estava vivo. Pouco tempo depois, essa pessoa teria morrido de forma inesperada. Essas histórias alimentam a ideia de que a procissão não carrega apenas mortos, mas também aqueles que já estariam marcados, caminhando antes mesmo do fim definitivo. Em algumas cidades do interior, sinos de igrejas antigas são associados diretamente à procissão. Diz-se que, quando um sino toca sozinho à meia-noite, mesmo estando abandonado ou sem corda, é sinal de que a procissão está passando. Não como um anúncio, mas como uma reação, como se o próprio ambiente reconhecesse aquela presença e respondesse a ela. O mais perturbador é que, apesar de todos esses relatos, ninguém jamais conseguiu provar nada. Não há registros claros, fotos confiáveis ou vídeos incontestáveis. Sempre falhas, sombras, ruídos. Isso mantém a lenda viva, porque ela habita exatamente o espaço onde a razão não consegue alcançar. Mas o medo coletivo insiste em permanecer. Talvez a procissão das almas continue sendo vista porque ela representa algo muito maior do que fantasmas caminhando à noite. Ela simboliza o peso da memória, das dívidas morais e daquilo que uma comunidade inteira prefere não esquecer, mas também não confrontar. Cada passo da procissão seria um lembrete silencioso de que nem tudo termina quando o dia acaba. E talvez, em algum lugar do Brasil, enquanto esta história é contada, uma estrada vazia esteja prestes a ser atravessada novamente. Sem testemunhas diretas, sem registros, apenas o som inexistente de passos que não deveriam estar ali. E se alguém olhar pela janela no momento errado, talvez entenda por que ninguém recomenda observar por muito tempo. Em algumas versões da lenda, existe uma regra clara, quase um aviso não escrito. Quem vê a procissão não deve interferir. Não rezar em voz alta, não gritar, não correr. Qualquer reação seria interpretada como um convite. Acredita-se que as almas não atacam por vontade própria, mas respondem quando percebem que foram notadas. O simples ato de reconhecer a presença delas já seria suficiente para quebrar a barreira invisível que as mantém distantes. Há histórias ainda mais perturbadoras sobre pessoas que, por curiosidade ou desafio, decidiram seguir a procissão à distância, nunca se aproximando demais, apenas observando. Segundo os relatos, essas pessoas começaram a adoecer dias depois, com insônia, fraqueza extrema e a sensação constante de estarem sendo chamadas durante a noite. Nenhuma explicação médica,
Apenas o mesmo fim: isolamento e morte silenciosa. O detalhe que mais se repete nesses relatos é o horário, sempre à meia-noite, nunca antes, nunca depois. Como se aquele momento fosse uma fissura específica no tempo, um intervalo onde o mundo dos vivos perde força. A meia-noite não marca apenas o início de um novo dia, mas o instante em que o antigo ainda não terminou. É nesse vazio que a procissão encontra espaço para existir. Com o passar dos anos, a lenda foi se adaptando, mas nunca desapareceu. Mudaram as estradas, as cidades cresceram. A iluminação chegou a lugares antes tomados pela escuridão. Ainda assim, moradores afirmam que, em certas noites, nem mesmo a luz elétrica parece funcionar direito. Postes piscam, ruas ficam silenciosas demais e o ar se torna estranho, pesado, como se algo estivesse atravessando lentamente aquele espaço. Talvez o mais assustador seja pensar que a procissão não precisa ser vista para existir. Ela não depende de testemunhas, registros ou confirmação. Ela acontece porque sempre houve algo inacabado, algo esquecido. Enquanto houver dívidas morais, mortes mal explicadas e memórias enterradas sem paz, a procissão continuará caminhando, invisível para quase todos, mas presente o suficiente para nunca ser esquecida. E se você já ouviu passos à noite em uma rua vazia, se já sentiu um silêncio estranho que parecia observar você, talvez não tenha sido apenas imaginação. Talvez tenha sido o aviso de que, em algum ponto próximo, a procissão das almas estava passando. Não para ser vista, apenas para lembrar que nem todos descansam quando a noite chega. Se essa lenda já foi contada na sua cidade, ou se você conhece uma história parecida, vale deixar registrada nos comentários. Algumas histórias sobrevivem justamente porque continuam sendo contadas. E se você quer continuar explorando os mistérios mais sombrios do folclore brasileiro, acompanhar o canal é a melhor forma de não perder os próximos arquivos que ainda permanecem nas sombras. Porque algumas histórias não pedem para ser acreditadas, apenas para não serem ignoradas.